Números capítulo 31. Então o Senhor Yahvé falou a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas pelo mal que estes fizeram aos israelitas. Depois desta batalha, tu serás chamado a reunir-te aos teus antepassados. Ordenou, portanto, Moisés ao povo: Armem-se alguns dentre vós para a batalha do Senhor, que se avizinha contra Midian, a fim de pagar aos midianitas o preço da vingança do Senhor Yahvé. Enviareis à guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os clãs de Israel enviaram 12.000 guerreiros armados para a guerra, 1000 de cada tribo. E Moisés enviou-os à batalha, 1000 homens dos milhares de Israel, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para os toques solenes de aclamação. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado a Moisés, e mataram todos os varões midianitas. Mataram ainda os 5 reis de Midian: Evi, Requem, Sur, Ur e Rebá. Da mesma forma, mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos midianitas com suas crianças, e tomaram como despojo de guerra todos os rebanhos e bens dos filhos de Midian. Queimaram as cidades em que habitavam, assim como todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todos os despojos, todos que haviam capturado, incluindo pessoas e animais, e levaram prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos todos à presença de Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés, Eleazar o sacerdote e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas, que voltavam dessa missão de guerra. Questionou-os: Por que deixastes com vida todas essas mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno. No caso de Beor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todas as crianças do gênero masculino, matai igualmente todas as mulheres que já tiveram relações. Não conserveis com vida, senão as meninas e as moças virgens. Elas vos pertencem. Quanto a vós, entretanto, acampai durante 7 dias fora do arraial, todos vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver. Tereis de vos purificar no 3º dia, e no 7º dia vós e vossos cativos. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Eleazar o sacerdote orientou os combatentes que retornavam da guerra, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, todos os elementos que resistem ao calor das chamas, fazei que passem pela purificação por meio do fogo. Todavia, será pelas águas lustrais da purificação que todos os objetos serão considerados completamente puros. E tudo aquilo que não resiste ao fogo devereis fazer passar pelas águas purificadoras. Lavareis as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros. Depois podereis entrar novamente no acampamento. Então o Senhor disse a Moisés: Com Eleazar o sacerdote e os cabeças das tribos dos pais da congregação, faze a contagem dos despojos de guerra e dos cativos, tanto dos homens como dos animais.
Dividirás, portanto, os despojos pela metade entre os combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade. Como tributo e louvor ao Senhor Yahvé, cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, para cada 500, tanto de pessoas como de bois e vacas, e de jumentos, e de ovelhas e cabras. Tomarás isso da metade que pertence aos guerreiros, e darás a Eleazar o sacerdote como porção destinada ao Senhor. Da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás de cada 50, tanto de pessoas como de gado, de jumentos e de ovelhas, e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm a responsabilidade de zelar pela habitação do Senhor Yahvé. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram tudo de acordo com as expressas instruções do Senhor a Moisés. Ora, os despojos que restaram da presa tomada pelos guerreiros israelitas foram 675.000 ovelhas e cabras, um montante de 72.000 cabeças de bois e vacas, a soma de 61.000 jumentos, e o total de 32.000 mulheres virgens. A metade de tudo foi atribuída àqueles que lutaram na guerra, isso é, 337.500 ovelhas e cabras, das quais a porção consagrada ao Senhor sobrou 675. Das 36.000 cabeças de gado, o tributo separado ao Senhor foi de 72 cabeças. Dos 30.500 jumentos, o tributo separado ao Senhor foi de 61 animais. Das 16.000 virgens, o tributo separado ao Senhor foi de 32 moças. Assim Moisés entregou a Eleazar o imposto determinado como uma oferta especial ao Eterno Senhor, exatamente como o Senhor Yahvé havia ordenado. A outra metade pertence ao povo de Israel. Moisés separou da parte dos guerreiros. Essa foi, portanto, a metade pertencente à congregação israelita, com 337.500 ovelhas e cabras, um montante de 36.000 cabeças de bois e vacas, um total de 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Conforme as orientações do Senhor, da metade que pertencia ao povo, Moisés tomou de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e o concedeu aos levitas que cuidavam do tabernáculo de Yahvé, a tenda sagrada. Os oficiais do exército israelita, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, apresentaram-se a Moisés e lhe propuseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sob nossas ordens. Não falta nenhum deles. Portanto, trazemos cada uma em oferenda ao Senhor Yahvé aquilo que achamos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares para fazer expiação por nossas próprias vidas diante do Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles aquela quantidade em ouro e todas as demais joias. Todo o ouro oferecido pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor pesou cerca de 200 quilos. Cada soldado havia tomado despojos para si mesmo. Contudo, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro oferecido pelos chefes de milhares e de centenas, e o trouxeram à tenda do encontro, a fim de que se tomasse no memorial dos filhos de Israel diante do Senhor Yahvé.